Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. A partir do verso 7. Vamos mais uma vez, a partir do verso 7. Louvar a Deus por aquilo que Deus tem feito e fez nesse lugar, amém? Amém, Senhor. O Espírito do Pai está falando aos nossos corações. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 7. Aleluia, Jesus. Que a tua paz, que a tua glória e que a tua manifestação, Senhor, seja notada não só neste ambiente, mas dentro de cada um de nós. Aleluia. E o verso 7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando, esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem que ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glórias ao Senhor Jesus. Estamos na quinta semana, é isso? Quinta semana? Se eu não estou equivocado, já estamos hoje, acho que é o quinto domingo que vamos falar diante dessa palavra. Palavra que tem um tema, e o tema é: quem? Quem sou eu? Esta é uma palavra que nós vamos estar fazendo inúmeras descobertas no mundo espiritual, no mundo de Deus. E esse texto em particular, nós estamos até falando deles, mais do que até eu imaginei falar, mas é muito bom isso. Isso significa que o Espírito de Deus está alargando as tendas, aumentando o grau de conhecimento espiritual. Diga comigo, grau de conhecimento espiritual. Agora você vai entender por que eu pedi para você repetir isso, porque eu vou começar, quem sabe quase que do inverso desse texto. Quem sabe é uma palavra que se você nunca ouviu, lhe chamou a atenção, e se já ouviu, você sempre se perguntou dela. Está no verso 12. No verso 12. Então, praticamente, eu vou quase que começar de trás para frente.
E o verso 12 diz o seguinte: e demais disto, filho meu, preste atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E aí nos remete um pensamento, já que eu preciso descobrir quem sou eu. E aí, quem sabe a vida inteira você, ou seja do professor, ou seja do seu pai, da sua mãe, e logo após o conhecimento da vida, você descobriu que precisava de Jesus agir diretamente na sua vida, e você então encontrou uma igreja. Numa igreja, você pode até não encontrar nessa igreja um pregador. O líder dessa igreja, ele pode até não ser um pregador, ele pode até não ser um avivalista, e aí eu estou falando no contexto geral. Você pode entrar numa igreja e fazer parte de uma igreja que o líder, o pastor, o presidente, ele pode não ser um grande pregador, aquele pregador que arranca a lágrima dos teus olhos, aquele pregador que faz você saltar da cadeira, aquele pregador que faz você a cada mensagem sentir um arrepio na sua coluna do Espírito Santo. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Você pode não encontrar um líder que tenha muitos talentos espirituais. Quem sabe ele pode não ser usado. Isso não quer dizer que ele não é usado por Deus. Ele pode até não ser usado para curar, para profetizar, para ter visões, revelações, mas isso não faz dele um líder menor do que os outros, porque cada um Deus deu um talento, cada um Deus deu um objetivo a cumprir como líder espiritual. Mas em uma igreja, seja ela qual for, seja ela a igreja do fogo puro, seja ela a igreja que tenha um desenvolvimento muito profundo em curas, revelações, visões, eu estou falando de igreja séria, estou falando de igrejas espirituais, mas em nenhuma dessa igreja, pode até algumas pessoas não fazer parte dela, mas em todas elas não pode faltar um tipo de líder, que é o mestre, que é o ensinador. Por quê? Porque, por certo, se ele não é um exímio pregador, eloquente no que ele fala bonito, e ele tem uma forma peculiar de agradar os ouvidos, Deus, por certo, trará para o ministério deste homem de Deus ministradores, pregadores. E se ele não trouxer homens e ministros, fique tranquilo, que ele trará mulheres mensageiras da palavra com poder e autoridade. Mulheres que são dotadas do Espírito de Deus e que trará o recado com propriedade. Amém? Mas ele não pode deixar de ser algo que há muito tempo eu tenho aprendido isso com Deus. Eu tenho aceitado esse desafio, que na verdade nem eu acreditava, na verdade. Eu apenas quero fazer a obra. Eu apenas quero falar que Deus é bom e que o diabo não presta, e que ele hoje na tua vida não pode agir porque Deus está aqui. Amém? O que não pode faltar numa igreja, e é o que não falta na sua igreja em particular, é a palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra revelada, uma palavra que te ensina, é uma palavra que te conduz. Tem muita gente até que vai dizer que a palavra rema é poder, é manifestação. Pode até ser, mas a verdadeira função da palavra rema é dar direção, é mostrar o caminho,
é pegar o teu pensamento errado, equivocado, e trazer sobre ele um pensamento direcional. E isso só é possível quando eu entendo o que Deus está falando através do profeta. Fica claro também que o profeta, necessariamente, ele não precisa profetizar da forma que muitos conhecem. Eis que te digo, eis que te falo. Sentir os arrepios espirituais, que eu sinto em muitos momentos, como hoje, nessa noite, eu senti. Mas ser um profeta não é demonstrar fisicamente para o outro que vê. Ser um profeta, eu posso até não fazer barulho, e você pode não fazer barulho, mas um profeta, quando entrega uma palavra profética, aquela palavra muda a história da tua vida, muda a história do teu pensamento, muda o rumo das coisas que você até ontem estavam fazendo. Então uma palavra profética, uma palavra de um profeta, tem a função e tem o poder, e precisa ter o poder de transformação. Um poder que só dá para viver se nós entendermos o que Deus está falando. O que eu gostaria nessa noite é que eu possa responder para mim e você responder para ti. Quem sou eu? Eu sou alguém que eu estou pronto e disposto a viver debaixo das palavras proféticas de Deus em minha vida. Viver debaixo de uma palavra profética não é viver debaixo de revelação, não confunda. Viver debaixo de uma palavra profética é pegar a Bíblia, é ler um texto, é ler um versículo, ou ouvir este versículo e dizer: foi para mim, eu precisava ouvir, eu necessitava entender, e hoje entendi. Isso é uma palavra profética. A palavra profética, ela não foi feita para enfeitar o culto. E aí me perdoe os meus amados amigos que podem estar assistindo pela internet o que eu vou falar, mas eu falo a verdade da Bíblia. Às vezes as profecias e as revelações que Deus usa alguns, elas muitas vezes se tornam mais enfeites dentro de uma igreja do que propriamente dito a ação pura de Deus. É aquele tipo de papo que você chega perto de alguém sem experiência espiritual e ele começa a declarar: rapaz, o culto foi uma bênção, o culto foi bom que houve, olha, teve um profeta, mas foi um mover, foi um reteté, foi um isso, foi um aquilo, o mistério foi forte, o fogo caiu, o fogo subiu, e anjo fez, e anjo aconteceu. Eu acredito em tudo isso, acredito em anjo, acredito que o fogo desce, o fogo sobe, porque eu creio que hoje este lugar está fumegando no fogo de Deus. Eu senti Deus aqui, estou sentindo Deus aqui. E aí aquilo se torna um instrumento de enfeite do culto, um instrumento de alegoria para poder dizer que o culto foi bom, que o culto foi espiritual. E aí eu quero lhe dizer uma coisa: o culto só é realmente espiritual se eu estiver espiritual. É por isso que às vezes o líder tem muita dificuldade. Aí eu não falo de mim apenas, mas falo de qualquer um, porque todo líder passa por isso. O líder às vezes ele sofre para ver o fogo de Deus descer no meio da congregação. Por quê? Ele pode estar cheio do Espírito de Deus, ele pode estar agindo diante da visão espiritual, porém aqueles que o ouvem não estão na mesma visão. E aí o que acontece? A manifestação de Deus, ela é travada. E aí pode ficar a pergunta de alguns, e se ficou, responderei: mas a ação não é de Deus? Ele não faz o que ele quer? Sim, ele faz o que ele quer naquele que quer. Deu para entender? Mas se Deus é poderoso e maravilhoso, então por que o fogo dele não cai
caiu. O fogo dele caiu. Foi você que não sentiu. Foi você que não percebeu. Então, se você não percebeu, o fogo de Deus não é manifestado através de você. E aí o pastor, o líder, o apóstolo, o bispo, seja quem for, ele vai travar uma luta no reino espiritual para que haja um destravar no meio da congregação, para que seja manifesto a ação do Pai por causa daqueles que estão travados. E não tem coisa pior do que destravar um crente travado. Eu te digo que o fogo de Deus cai. Tem muita gente, meu Deus, tem muita gente que até pode, pelo engano, pela uma inocência, então eu vou alertar porque eu estou alimentando a igreja através da palavra. Quero lhe dizer que o espírito maligno não impede a ação de Deus acontecer. Sabe o que impede a ação de Deus acontecer quando há um espírito maligno dentro da igreja através de uma pessoa? É quando os demais não viram esse espírito maligno e eles vão se deixando levar pela influência maligna que pode estar ao seu lado, na sua frente ou atrás de você. Agora, se todos estiverem na mesma visão que o anjo da igreja e todos perceberem que é uma nuvem, uma potestade, um principado tentando atrapalhar a ação de Deus. Ah, meu irmão, não tem capeta que fique, não tem adversário que prevaleça. Das duas, uma: ou ele some do meio da igreja, ou ele vai ter que bater em retirada diante do clamor da igreja. Pode ter Chucaveira, Maria Padilha, Maria Mulan, Pombagira de 7, 200 saias, 22 saias, será quantas saias ela quiser ter. Agora, se a igreja se deixar abater por um espírito mau, que está circuncidando, tentando circular, e aí, ao invés de estarmos ligados, estamos ligados no espírito mau. Como isso acontece, apóstolo? É muito fácil. Basta um desavisado entrar, movido pelo espírito que não é o de Deus. Eu estou ensinando a você, estou ensinando quem está me ouvindo. E a primeira percepção nossa é deixar de prestar atenção no que Deus está falando e começar a prestar atenção no que o adversário está falando. E isso pode ser dito de várias formas. Pode ser dito porque aquela pessoa, você olha para ela e se sente incomodado com ela. Você olha para ela e ela está falando nitidamente, ela está movida pelo espírito mau. Alguns são nítidos ao ver e outros são incubados. Seja qual for, todos eles têm que sair debaixo do nome que é sobre todo nome. Agora, o que eu e você precisamos reconhecer é que eu sou alguém, que eu vou precisar viver debaixo das revelações proféticas de Deus, para aprender a reconhecer quando o mal está perto de mim. Se ele está perto de mim, ele vai ter que sair. E a ação de Deus precisa acontecer. E aí nós começamos então a prestar atenção. Sabe aquela pessoa inconveniente no meio do culto? Você já deve ter visto várias vezes. Aquela pessoa que você vê nitidamente que ela não está confortável, ela não está à vontade, ou ela faz um monte de coisas que não convergem para o lado espiritual. Ou levanta muito, ou bebe muita água, ou senta, ou levanta, ou conversa muito, ou puxa um, puxa para outro. Quero te dizer que cuidado, que o espírito mau pode não entrar dentro de você, mas ele pode falar no teu ouvido e te induzir a errar. Isso é sério. E aí você acaba sendo a arma de Satanás dentro da própria igreja. E isso eu não digo para você, eu digo para quem está me ouvindo, quem está ouvindo a voz do Espírito. Nós precisamos estar ligados, porque o Espírito de Deus, ele combate com quem está combatendo. Se eu não estou pronto para combater, eu serei vencido, porque o Espírito de Deus, ele está aqui. E aí, muitas vezes, as coisas estão acontecendo. Irmão, não importa, vou te dar um exemplo simples. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado,
Quantos sentiram a ação de Deus aqui nessa noite, até este presente momento? Quantos viram Deus agir e penetrar na tua alma? Glorifique e exalte o nome dele. Às vezes nos incomodamos com as coisas que estão ao nosso redor. Quantas vezes fomos incomodados com as coisas que estavam ao nosso redor? Com os barulhos unilaterais. Mas quando nós focamos no nosso objetivo dentro da congregação, podem fazer a zoeira que for, podem fazer o barulho que for, o meu foco é adorar e dar a Ele glórias e honras. Nada me atrapalhará de adorar a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu acho que eu não preciso nem desenhar o que eu estou tentando dizer. Nós sentimos a glória de Deus não é porque ou melhor, nós não deixamos de sentir a glória de Deus não é porque o adversário está perto, é porque eu estou mais perto do adversário do que de Deus. Eu quero que você entenda. Quando você perceber que as coisas travaram, fique alerta, fique atento. É hora de você se revelar um verdadeiro adorador, e que tudo aquilo que esteja ao seu lado, se for uma pedra de tropeço, ou é a hora de você sair de perto dela, ou é a hora de você chutar essa pedra para bem longe, porque você precisa estar perto de Deus. Porque só assim as coisas vão funcionar. As coisas não deixam de funcionar porque o diabo está agindo. As coisas deixam de funcionar porque eu estou olhando mais o que o diabo faz do que o que Deus já está preparando para mim. Isso é forte, isso é profundo e isso é espiritual. Quando eu disse para você que serve apenas como alegoria, eu estou tentando te dizer que a ação de Deus na minha e na sua vida aqui hoje transforma o meu ser, transforma a minha identidade. Não importa qual a identidade um dia tive antes de conhecer a Jesus. Quando eu conheci a Jesus, a minha identidade foi renovada, foi mudada para que eu pudesse conhecer o meu Pai como verdadeiramente Ele é. Então a cada dia a minha identidade é mudada, quando eu entendo quem é meu Pai, porque eu vou me parecendo com Ele, eu vou tendo as características dele em mim, e consequentemente você dele. Nós precisamos entender que o culto é feito de uma identidade profética, uma identidade espiritual, e ela não pode ser uma alegoria. O culto é bom, Deus falou, não é porque você ouviu coisas extraordinárias físicas, mas porque você viu coisas extraordinárias dentro de você. Por isso muitas pessoas vêm em cultos e vão em cultos, entram em cultos, saem de cultos, estão em cultos, anos nos cultos, vendo as coisas nos cultos, mas os cultos não mudam nada dentro da sua vida, porque no culto continua a mesma coisa. A minha vida não é mudada pelos milagres que acontecem dentro de uma igreja. A minha vida é mudada quando os milagres acontecem dentro de mim. Quem está entendendo isso? Meu Deus. Labachu manai de carabandara. O que eu quero para a nossa igreja e para os meus irmãos amigos, que a cada dia têm se aproximado desta igreja, é fazer você entender que você é alvo da mudança de Deus. Deus está apontando o dedo dele para você e dizendo: vou te mudar, vou te mudar, vou te mudar, vou te mudar, vou te abençoar, vou mudar a tua história, vou mudar a tua família, vou fazer algo diferente. E você tem que abrir os peitos e dizer: Senhor, eis-me aqui. O problema é dizer: eis-me aqui. Não é eis-me aqui para lavar o banheiro apenas. Não é eis-me aqui para fazer um trabalho manual, físico.
Não. Tudo isso faz parte. Tudo isso está, quem sabe, dentro do conjunto. Mas o que Deus quer mudar é fazer de você um novo ser, pelo que você se transformará por causa da palavra. Em casos raros, muito raros, eu posso dizer para você que eu vi alguém mudar porque tomou algum compromisso na igreja. O que pode ter acontecido com ele ou com ela é que ele ficou cauterizado naquela atividade. Ele se tornou responsável não do reino, mas de algo que ele faz no reino. E quem sabe aquilo mudou alguma coisa dentro dele por causa daquilo. Mas o meu medo é errado. Não estou dizendo que é errado. Mas o meu medo é, e o dia que aquilo deixar de ser uma atividade feita por ele? O que vai acontecer com este adorador? O meu medo é esse. É muito bom sermos comprometidos, porque cantamos, tocamos, pregamos, oramos, temos uma atividade, aí eu falo para todos, e não só daqui, mas fora daqui. É sensacional você ser apegado ao reino por aquilo que você faz, e você tem um talento e você usa esse talento em prol do reino. Só que o seu talento nunca será maior do que a profundidade da sua adoração a Deus. Não pode. O seu talento não pode ser maior do que a profundidade que você adora a Deus. Se o teu talento é mais profundo do que a sua adoração particular com Deus, temos alguma coisa de errado, e fatalmente em algum momento ruim da tua vida, você será alvo fácil do adversário. A minha adoração, ela está em primeiro lugar, a minha vida com Deus está em primeiro lugar. Porque o dia que te tirarem, ou o dia que você por algum motivo não poder fazer ou exercer, quero te dizer que a tua vida não vai mudar. Quero lhe dizer que eu posso não pregar, a minha vida não vai mudar porque eu não estou pregando. Eu posso sentir falta, mas a minha falta não vai fazer eu sentir falta de fé. Eu posso estar me sentindo carente em querer agir, trabalhar, normal. Porém, entretanto, contudo, sei que é uma fase que preciso passar, e se passar, passarei por ela com glórias e honras, porque a minha vida não é baseada no que faço, mas é baseada no que eu adoro. Meu Deus. Quem está entendendo isso aqui? Quem sou eu? Eu sou alguém que vivo as profundas revelações proféticas e espirituais de Deus. Por que eu estou dizendo proféticas espirituais? Porque tem muitas pessoas que vivem revelações proféticas materiais. Porque Deus também profetiza. E ele tem abençoado pessoas aqui nesta casa. Eu posso ouvir amém? Amém. Deus é Deus de prosperidade. Ele prospera os seus, Ele abençoa os seus. Ele dá os seus para que os seus sejam gratos ao reino dele também. Amém? E é por isso que você investe no reino, porque você entende que este reino tem investido sempre na tua vida. Mas eu não posso viver debaixo de palavras proféticas materiais. Eu preciso viver debaixo de palavras proféticas espirituais. Porque estas palavras é que vão me fazer ficar de pé quando eu não tiver motivação física, material, humana. O problema é esse. Vivemos debaixo de revelações materiais, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz gozo, aquilo que nos faz sentir vivos, aquilo que nos faz sentir seres humanos realmente amados por Deus. Porque quando a gente recebe algo de Deus, a gente se sente amado por Deus, a gente pega aquele presente, a gente pega aquela bênção e diz: meu Deus, Deus é bom comigo demais, Ele é abençoador, Ele me abençoa, e a gente se alegra demais. Porém, você não vai viver de bênçãos materiais para sempre. Você só vai viver para sempre é de bênçãos
proféticas espirituais. O que me faz viver Deus não é as coisas que Ele me dá, mas é o que Ele é. E quando eu vivo o que Ele é, eu começo a descobrir quem eu sou. Quando eu começo a descobrir que o meu Deus é muito mais do que aquilo que eu recebi semana passada, e aquilo que eu recebi semana passada não é mais importante do que eu estou vivendo aqui no culto de hoje, porque eu estou tendo a oportunidade de aprender algo novo, rema particular do reino sobre a minha vida, que não está aumentando R$1 na minha conta bancária, mas está aumentando na minha vida espiritual anos e anos que eu perdi lá fora e dediquei ao mundo, mas hoje você está dedicando a Deus. Quando eu começo a descobrir isso, a minha vida começa a tomar um outro rumo, a minha alegria começa a ser outra, a minha motivação começa a ser outra. E aí ele escreve o verso 12, porque tudo isso que eu estou falando, eu estou dentro do verso 12. Vou ler novamente para aqueles que, quem sabe, chegaram agora. Eclesiastes 12, verso 12. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros. Vou parar aqui. O que ele está tentando dizer? Que o que você tem dentro de você é tão poderoso, é tão especial, a inteligência e a sabedoria que Ele tem lhe dado, lhe faz ser um ser ilimitado na arte de escrever, de relatar, de viver, de poder aglomerar experiências. Porque o que é que um autor de um livro faz, a não ser contar a sua experiência no modo geral, ou a experiência de alguém, ou quem sabe trazendo à tona estudos de anos, mas no fundo ele está relatando algo que lhe interessa, algo que mexeu com ele. Ninguém faz livro de uma coisa que não gosta, ninguém faz livro de uma coisa que detesta, ninguém escreve livro de algo que ele não tem nenhum interesse. O que Deus está dizendo para nós é que a nossa sabedoria tem que fazer com que eu e você venhamos escrever livros da nossa história e não terão fim. O seu livro precisa ser escrito, porque Deus já está escrevendo o seu, amado. Deus já está escrevendo o seu, amado. Na Bíblia diz que há um livro no céu, e não é só o livro da vida, não. Existe o livro das obras, existe o livro de quem você foi, do que você relatou. Não é só o seu nome escrito no livro da vida, mas também tem um livro que conta exatamente quem você foi, desde que você nasceu até o dia da sua morte. Quero te dizer que se você não estiver escrevendo o teu livro, eu tenho uma péssima notícia para você. Deus já começou a escrever faz tempo. Se você não entendeu que a tua vida é digna de uma grande história, Deus está te dizendo que Ele já começou a escrever uma grande história. E eu espero que nessa grande história, mesmo que no início dela, ela não tenha sido tão boa assim, mas eu quero te dizer que do momento que você descobriu a Cristo, essa história começou a mudar, e Ele está tentando escrever uma nova história todos os dias na tua vida, quanto você permite. Deus está escrevendo um livro. E o pregador Salomão, na sua inteligência, sabedoria dada por Deus, ele está dizendo que não há limite para escrever livro, ou seja, não há limite para você fazer a tua história. Deus está dizendo que a tua história não há limite. Quem é que pode limitar a tua história? Ei, Deus está dizendo, quem é que vai limitar a tua história? Quem é que vai parar a tua história, a não ser você mesma? Tem um texto em Romanos que diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O texto é lindo, maravilhoso. E é verdade, o diabo não pode ir contra você. Mas por que ele não pode ir contra você? Por causa de dois grandes motivos.
Primeiro, porque Deus, Ele está na tua vida. E segundo, porque você foi o responsável para que Deus tivesse total autonomia e autoridade sobre ela. O que eu estou tentando dizer? Porque tem coisas na sua vida que Deus até quer fazer, mas Ele só pode fazer se você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. E aí é onde a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, entrarei, comerei com ele, conversarei com ele, abençoarei ele, estarei fazendo morada dentro dele. Então existe somente uma pessoa que pode atrapalhar a sua história de vida: é você mesmo. Só você pode parar a escrita do teu livro. Só você pode interromper a história que Deus está escrevendo na tua vida, porque Ele vai continuar escrevendo, mas o livro que você deveria escrever, só você pode escrever, e só você pode parar de escrever. Só você impede isso. Quantas pessoas rasgam a página do seu livro no suicídio? Quantas pessoas rasgam a página da sua família porque agiram erradamente dentro do seu lar e da sua casa? Você está destruindo o seu livro histórico. Pararam de escrever porque acham que a sua vida acabou. Acham que não dá mais para escrever porque está tudo acabado. Quantas pessoas já não nos deparamos com elas? E se você fizer a pergunta para eles, dizer: quem é você, cara, hoje? E ele vai te responder muitas vezes sem titubear: eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou alguém que não mereço viver, e eu sou tão covarde que eu não tenho nem coragem de tirar a minha própria vida. Ele ainda consegue achar que isso seria coragem. Ele está destruindo a história da vida dele. Eu e você somos os únicos responsáveis pela destruição da nossa própria história de vida. Não é Satanás, não é demônio e nem principado. Eu e você somos culpados pela destruição da história da nossa vida. Quem sou eu? Alguém responsável pelo meu fracasso? Não. Quem sou eu? Alguém que aprendeu com o fracasso lá do passado para continuar evoluindo no presente e conquistar um futuro bem escrito para a glória e a honra do Senhor. A minha história não acabou, eu continuo escrevendo ela. A minha história não parou, eu continuo vivendo ela. A sua história não parou. A nossa história continua acontecendo. Não importa quais sejam as suas dores. Dor nunca fez a história de ninguém parar. Dor só mostrou que você foi além do que podia ou usou o que não podia. E você vai aprender a exercitar para ficar melhor naquilo que você fez e um dia lhe fez uma dor profunda na sua alma. A dor às vezes pode te colocar na história. Se vamos falar de dor, agora o que está em alta, né? As Olimpíadas. Quem não se lembra dos maiores fracassados da história, mas que se tornaram pessoas que são lembradas até hoje? Às vezes quando você olha para a tua história, você errou, ou você está vendo algumas coisas que aparentemente parece o seu fim, parece a sua derrota. Mas se você não se deixou derrotar pela derrota, vou explicar. Porque às vezes a queda é inevitável, mas isso não significa que aquela queda matou você, acabou com os seus princípios, derrubou a sua vontade de viver ou a sua ideologia de vida. Você está me entendendo? O que um pai que quer ensinar o seu filho a andar de bicicleta diz para ele? Meu filho, eu vou tirar as rodinhas, porque agora você vai aprender a andar de bicicleta. Mas pai, eu vou cair. Não importa. Se cair, levanta e continua de novo. Você precisa aprender. Foi assim comigo, foi assim com alguns que estão aqui. Caí muito. Já encontrei um pé de limão, só o sangue do cordeiro. Pensa num pé cheio de espinho. Ficou eu cravado. Você está rindo porque não foi tu.
Aquilo é pior do que arame farpado. Eu não podia me mexer, porque aonde eu me mexia, doía. Mas pergunta, se eu parei de andar de bicicleta, eu aprendi uma coisa: não dá mole perto do pé de limão. Amém? Tem gente que não aprende, cai no limão, no pé de limão um monte de vezes. Cabra teimoso. Até o dia que vai aprender. Nunca mais caí no pé de limão. A dor que eu senti, me lasquei todo, fiquei todo furado. Se fosse como nos filmes do Pica-Pau, se eu bebesse água, saía um por cada furinho. O filme do Pica-Pau é assim, né? O cara todo furado, bebe água, vai saindo tudo por cada buraco. Mas quero dizer que a queda não fez eu cair da minha história de vida, do meu ideal e da minha vontade de querer andar de bicicleta. Quem não lembra daquela mulher, acho que foi em 1992, que foi a última a chegar para percorrer. Ela percorreu 200 metros em 10 minutos. Foi uma eternidade. Mas até hoje ela é lembrada. Porque ela foi derrotada? Não. Porque ela não chegou primeiro? Não. Ela foi lembrada porque ela perdeu, ela não conquistou o que ela foi fazer, mas todos viram nela alguém que não desistiu da sua história. Ela disse: vou chegar na linha de chegada. Quem entendeu isso? Fracassar, cair, se machucar, faz parte. O que não faz parte é você continuar machucado, caído e chorando amarguras. Ou como diz o ditado popular, chorando as pitangas. Quem está entendendo isso? Essa semana eu vi o pior nadador da história das Olimpíadas. E foi um brasileiro. O cara levou, eu esqueci agora exatamente, mas ele deu uma matéria alegre, contente, feliz. Pensa que ele estava com o cara de arrasado. Não estava. Mas sabe o que ele ganhou? Perdão, brasileiro não. Ele falava português, mas não era brasileiro. Ele era de um outro país. E aí, como viram ele, o esforço, porque ele veio daqueles países pobres, e ele conquistou essa vaga, por se ele era o melhor e foi o pior, você imagina, né? Os piores de lá. O negócio devia ser muito ruim. Mas ele conquistou a vaga. E como viram o esforço dele, adivinham o que fizeram com ele? Levaram ele, parece, para a Espanha, se eu não estou errado, ou qualquer outro país, para ensiná-lo a nadar direito. Ao ponto dos competidores e de toda a plateia, 17.000 pessoas aplaudir ele enquanto ele estava tentando chegar à borda da piscina nos últimos metros finais. Porque todo mundo achou que ele ia morrer afogado, já tinha gente se preparando para entrar dentro d'água. Agora você imagina salvar um nadador profissional morrer afogado. Isso é que é vergonha. Eu quero te dizer que às vezes a gente acha que é alguma coisa. E mesmo que a gente não consiga, a gente não pode desistir. Porque você acredita que vai chegar lá. Você acredita que você tem propósito para alcançar lá. Nem que você passe vergonha com todos os melhores. Mas você não é o pior. Sabe por quê? Porque o pior é aquele que desiste. Pior é aquele que para. Pior é aquele que não acredita em si mesmo, mesmo vivendo as derrotas da sua vida. Esse sim é o pior. Pior não é aquele que se deu mal. Pior é aquele que não continua tentando enquanto as coisas não dão certo. E aí chegaram para ele e deram para ele uma vaga em um lugar de alto treinamento para ele melhorar. E não é que o bichinho melhorou? Às vezes, isto aqui é profético para você que está me ouvindo. Às vezes o pior precisa acontecer para que Deus te mostre pessoas, circunstâncias, lugares ou situações para que você melhore. Isso aqui é profético que eu estou falando. Às vezes o tombo que você levou foi para alguma pessoa no meio do caminho. Eu estou falando no campo espiritual.
Às vezes aquela pessoa está do outro lado, ela nunca falaria com você. Estou apenas fazendo uma analogia. Aquela pessoa passaria do outro lado, mas nunca falaria com você. E você caiu do lado de cada calçada. Mas quando ela vê você cair, ela se move de um sentimento de misericórdia, de compaixão, e vem te ajudar. E aí ele pergunta o seu nome. Pronto, agora vocês já não são mais desconhecidos. E a partir dali, Deus pode usar aquela pessoa do outro lado, só porque um dia você caiu. Quem está entendendo isso? Às vezes você não entende os desígnios de Deus. Quando você acha que é o teu fim, ali Deus está dizendo. Eu fico imaginando Deus falando isso lá do alto, na minha ignorância. Ele não está entendendo. Ele está arrasado porque caiu, porque tomou esse tom, porque se ralou um pouquinho, porque esse negócio deu errado, não funcionou. Ele não está entendendo que isto faz parte do meu plano para dar certo. Isso faz parte do plano. Irmão, tem que ser muito cabra macho para segurar com rédea forte um ministério, uma igreja. Segurar uma igreja lotada é fácil, vaso. Ser pastor de uma grande catedral é fácil, entre aspas. Estou falando como líder, de líder para líder. Você mostra quem você é, não é quando tem uma multidão. É quando você pensa que vai dar tudo errado e você continua. Vai dar certo. Vai acontecer. Eu sou de Deus e não desisto nunca. Podem rir de mim, podem dizer o meu fim, podem dizer lá e fechar, podem falar isso de quantos homens de Deus. Não estou falando de mim não, meu irmão. Eu estou falando de muitos homens de Deus que passam por fases e fases no seu ministério. Mas é para quê? É para provar no fogo quem é e quem não é. Aleluia! É para provar no fogo. Ou você pensa que a prova é só sua? Porque Deus está precisando de pessoas prontas, não para sentar na cadeira, mas pessoas prontas para lutar na guerra. Cada desafio é a escolha que eu tenho que fazer. Ou continuo ou paro. Só que eu preciso profeticamente e espiritualmente pensar: o que é que acontece se eu parar? Você já pediu essa revelação a Deus na sua vida? Já pensou em parar em muitas coisas na tua vida e você parou? Quando parou, aí que o troço você achou que ia melhorar, piorou de vez? E aí que você achou que ia ficar livre do problema? Que a gente pensa o seguinte: eu vou parar porque eu fico livre do problema. O problema continua nas tuas costas e você, para piorar, ainda desistiu, parou, não resolveu nada. Eu tenho duas escolhas: ou eu paro, ou eu continuo. E se eu parar, o que eu perco com isso? Ou você pensa que quando você para, você não perde? Eu acho que na cabeça das pessoas que não estão espiritualmente ligadas no Pai, porque se tiver, vai ter um pingo de noção. Quando você para, você não tem noção do que você perde. Eu tenho muito mais a perder parando. Escute só o que eu vou te falar. Eu tenho muito mais a perder parando do que se eu tivesse continuado a ganhar. Então eu quero te dizer uma coisa: eu não estou buscando o que eu vou ganhar porque continuei. Estou te levando a um raciocínio muito profundo, porque esta é uma guerra que muita gente não entende. Eu vou continuar porque eu tenho muito a ganhar, eu tenho muito a receber de Deus. E eu quero te dizer uma palavra: você tem a ganhar sim, você tem a ser abençoado sim, mas quero te dizer algo muito mais forte e muito mais profundo e dizer muito mais terrível. Eu tenho muito mais a perder quando eu paro. A minha destruição é muito maior quando eu paro do que as benesses quando eu continuo. E eu preciso ter certeza disso, tá?
Porque senão eu fico com aquele pensamento de crente meia boca. O que eu ganho com isso? Estou ganhando nada. Não estou recebendo, olha, tá vendo? Eu continuei, só tomo na cabeça, só tomo na cabeça, só tomo na cabeça, só tomo na cabeça. Continue assim, você vai continuar tomando na cabeça. Porque nosso pensamento é, se eu continuar, vou continuar tomando na cabeça. Eu prefiro estar tomando na cabeça, mas o meu Deus passando o bálsamo, o azeite, curando as minhas feridas, alimentando a minha alma, ainda me permanecendo estar de pé, do que eu caído na mão de Satanás. Arabandarai, Kerebandarai, Tucuenai, Deraba, Comarabaxi, de Calabá. O que eu estou lhe ensinando hoje pelo Espírito de Deus é uma das partes mais profundas da palavra do Senhor, que a maioria dos que se dizem servos de Deus não sabem, não tem a mínima noção. Porque às vezes continuamos porque pensamos, eu vou continuar porque Deus vai me dar, eu vou continuar porque Deus vai fazer, eu vou continuar porque Deus tem muito ainda a realizar, eu vou continuar porque meu Deus é bom. Lindo, ótimo, mas quero te levar a um pensamento muito maior do que esse. Você tem que pensar, eu não posso parar, eu não posso retroceder, porque se eu retroceder, a minha queda será tão terrível, tão forte, tão profunda, que a minha alma vai ser dilacerada por Satanás. E quando você pensar assim, vai ser, no bom sentido da palavra, não menosprezando o que Deus faz, mas no contexto, vai ser pequeno e insignificante que Deus está te dando, porque na verdade a glória na tua vida não é pelo que Deus está te dando. Sabe qual vai ser a maior glória de Deus na tua vida? É porque o diabo não tem poder sobre você. A maior manifestação de Deus em mim não é o que Ele me deu, mas é a certeza de que o diabo não pode mexer comigo, não pode mexer com a minha família, não pode entrar em minha vida. Meu Deus, é muito profundo. Isto é palavra rema, isto é palavra revelada. Eu toco porque, eu canto porque, eu prego porque, eu oro porque, eu fico na porta porque, eu limpo o banheiro porque, eu faço porque, porque Deus vai olhar dos céus e vai me abençoar. Sabe por que eu faço tudo isso? É porque enquanto eu estou fazendo cada uma dessas coisas, isso significa que eu não estou fazendo nada para o diabo, estou fazendo para Deus. E estou alimentando a minha alma das coisas de Deus e não das coisas do adversário. É isso que eu quero que cada um de nós, é isso, eu vejo isso na vida, é incrível. Ele não é meu filho de biológico, mas eu vejo dentro dele um pouco de mim. Eu vejo o Yuri, ele é muito parecido comigo dentro disso, só que ele só não é de falar. Ele tem preocupação, ele quer agradar a Deus. Eu sinto isso dentro dele. Às vezes você vê, não é porque são meus sobrinhos, você vê o Juan, ele pode estar ali atrás quietinho, mas ele faz de tudo para que tudo que Deus está me dando dê certo, funcione, para que a glória de Deus não seja prejudicada. Cada botão, você está pensando que eu não boto ele na furada? Agora mesmo no louvor ficou um monte de furado, mas ele deu o jeito dele, se virou, ninguém percebeu, mas eu sei. O que eu quero é que os meus filhos espirituais, eu estou falando para os meus filhos, que você fale para os seus filhos espirituais, fale para eles. Sabe
por que você está cantando? Sabe por que você está tocando? Sabe por que você está aqui? É para que o diabo não tenha ação na tua vida, no teu futuro, no teu sucesso. Aleluia. Às vezes a Gabi pode não entender por que eu fico enchendo a paciência dela. Vamos cantar, minha filha, vem cantar, minha filha. Minha filha, vamos cantar, você tem uma voz bonita, minha filha. Eu não estou elogiando, não. É porque eu sei que a vida dela está nas mãos de Deus. E é ela que precisa enxergar. Enquanto ela não enxerga, eu vou enxergar por ela. Aleluia. É isso que nós precisamos. Às vezes temos que enxergar pelo outro. Não tomar decisões pelo outro, mas enxergar pelo outro. Porque ela vai começar a entender que o futuro dela está começando a ser escrito, porque ela está soltando a voz. Não é porque ela está cantando, mas porque ela está soltando o que há dentro dela de mais precioso para Deus. Ela olhar para o louvor e dizer: este é o lugar que eu vou exaltar ao meu Deus, com poder, glórias e honras tão profundas, que eu não vou olhar para A, para B e para C, que a vergonha lá para bem longe da minha vida, porque a minha maior vergonha é não te adorar, Deus. Posso ser sogro dela, mas antes de ser sogro, eu sou o pastor dela. Sou o seu pastor, o seu líder. O seu líder. Você ainda tem história para escrever. Nós estamos escrevendo histórias aqui. Temos história. Este ministério tem história através da sua vida. Sabe, você tomar, é você querer fazer, porque sabe, quanto mais você faz, aquilo faz você crescer em Deus. Não é só para Deus, é em Deus, é ter dentro. Não é dar a Ele apenas, sabe, aquela coisa, eu vou te dar, Senhor, recebe, e acabou. Não. Além de você dar, você cresce dentro, em Deus. Tem muita gente que só dá, mas Deus não está querendo só que você dê, Deus está querendo que você seja aquilo que você também está dando. Dentro de você haja um crescimento, haja o melhor dele sobre a tua alma e sobre a tua vida. Meu Deus. E aí eu volto ao início do que eu iniciei, redundante, mas é verdade. Eu disse para você que Deus pode colocar um líder na igreja e ele pode não ser ter todas aquelas qualidades que eu disse anteriormente. Mas uma coisa ele não pode deixar de ter e ser: um mestre para ensinar a igreja a alcançar a sua maioridade espiritual. Você não tem o melhor pastor que de repente você merecia, mas você tem um pastor que Deus está te dando para você ser melhor do que ele quando você alcançar a estatura de varão perfeito. Porque a minha alegria é olhar amanhã alguém melhor do que eu dizendo: foi meu mestre, Deus usou para a minha vida. Meu Deus, Deus quer alunos. Deus quer alunos para ensinar. Deus não quer professores. Escute o que eu falei. Deus quer alunos no meio da igreja e não professores. O mal da igreja da atualidade é que no corpo da igreja tem poucos alunos e muitos professores. Querem ensinar o que ainda não aprendeu. Querem ser o que ainda não são. Oh, meu irmão. E até se souber
na história da vida, você já estudou e já sabe definir o que é um professor comum e o que é um mestre. Um professor, ele passa a matéria. Um mestre ensina e você aprende. Há uma diferença. Por isso que quando você estudava, todos dois são professores, mas você nunca valorizou mais o professor do que o próprio mestre. Sabe por quê? Porque você foi o primeiro a dizer: mamãe, papai, não aprendo nada com o professor tal. Mas com o professor tal, olha, eu aprendo tudo direitinho. Mas aquele professor, eu não entendo nada do que ele diz. Se você quer ser um professor, se transforme em um professor mestre. Para quê? Não é para saber, mas para ensinar. Porque tem gente que aprende para si e não quer ensinar o outro. Ou não está nem aí para que o outro aprenda certo. Porque tem muita gente que aí eu entro no texto. E o muito estudar é enfado da carne. Tem muita gente que estuda, sabe muito, mas não sabe nada. Sabe muito, saber que eu não posso ensinar não é saber, meu irmão. Um saber que não há uma mão dupla não vale a pena. O nome disso é egoísmo, egocentrismo. Isso não é plano de Deus. O Filho de Deus ensinou o que sabia para conquistar discípulos, alunos fiéis. Aleluia, aleluia. O que tem muito por aí são pessoas que não conseguem aprender porque eles acham que já sabem. Se soubessem, estavam ensinando dentro da sua própria casa. Se soubessem, estavam ensinando quando começa o burburinho no meio da congregação, estava apagando o fogo e não aumentando o fogo. Se soubessem, estavam olhando para o líder maior, que ele pode ter a mesma qualificação teológica, mas olharia para o líder e saberia reconhecer a autoridade e diria para ele: mestre, professor, meu líder, meu pastor, no que eu posso te ajudar para acrescentar no seu ministério? Você está entendendo o que Deus está querendo fazer de nós? O que nós precisamos é ser essa referência de alunos aplicados e que vamos um dia sermos professores e que vamos dar aula com excelência a quem precisa. É por isso que ele diz: ide por todo mundo e dê aula, pregue o evangelho, ensine e fale quem eu sou. Aleluia. Senão o muito estudar vira enfado da carne. Por que enfado? Ou você se enfada ou as pessoas se enfadam de você. Agora senta do lado de alguém inteligente, senta do lado de alguém intelectual, catedrático, sábio. Irmão, se você tem um pouquinho de sabedoria, você não quer sair de perto dele, porque enquanto ele abre a boca, você está só se alimentando. Agora senta do lado de um estopor, senta do lado de uma marizinha, senta do lado de uma engronha. Você não aguenta ficar perto, porque só fala aspeira. É pataquada atrás de pataquada. Não fala um troço que preste e você já dá logo uma desculpa para sair de perto. Você não gosta de ficar perto porque ele não passa nada. E o pior, muitos nem ignorantes são pessoas que foram instruídas e têm instrução, mas a sua alma não recebeu a instrução que ele aprendeu. Agora senta do lado, e eu vou te dizer que tem pessoas sem faculdade,
senta do lado dela e você fica assim, fala. Você fica se deliciando. Você vai sentar com os roceiros. Tem roceiro que você senta com ele e ele começa a contar os causos dele e você morre de rir. Você aprende. Ele pode falar errado o que for, mas ele tem uma sabedoria para contar, para falar. Ele, meu filho, não é assim, porque já dizia minha avó, já dizia meu tataro, alguma coisa. E aí você começa a resgatar valores com alguém que mal escreve o nome. O nome disso é sabedoria. Ele é um mestre na arte de ensinar o bom agir. E se você tem alguma referência dessa, você deve ter lembrado deles ou delas. De sentar com alguém que dá prazer de conversar, dá prazer de aprender. E essa igreja, ela tem um mestre maior, o diretor dessa escola. O dono dessa escola é o próprio Pai. E o coordenador de disciplina é o Jesus, o Todo-Poderoso. Eu não sei nem se ele é o dono da escola, é o diretor, né? E depois do diretor vem o quê? O coordenador de disciplina, é isso? Ou alguma coisa parecida. É alguém que manda abaixo do diretor. É aquele que coordena a área disciplinar. Se não for algo parecido com isso. É isso mesmo. É o próprio Jesus. A cada turma, ele está colocando o professor para dar aula e ensinar para você crescer. Cada igreja tem um líder que é o professor daquela sala de aula. E ele sabe quais são as deficiências e as necessidades que aquela sala precisa. E eu quero te dizer que Deus está te ensinando algo muito profundo, algo muito forte nessa noite, para você sair daqui mais inteligente do que entrou. E se você crê nisso, então aplauda a Deus, porque esta noite o Senhor te ensinou algo. Amém, meu irmão?